Eu sou Kátia, assistente social do Farol das Gerações, programa vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social de Coruripe, Alagoas. Nossos gestores, a secretária de Assistência Verônica Rocha, prefeito Joaquim Beltrão e vice doutora Dalva Edith. 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E quem é essa pessoa idosa? É aquele indivíduo com 60 anos ou mais que envelheceu. Envelhecer faz parte de um processo natural do ciclo da vida. Segundo dados oficiais da Organização Mundial de Saúde, estima-se que no Brasil temos mais de 28 milhões de idosos, o que corresponde a 13%, e que até 2050 seremos mais de 80 milhões. Aí eu pergunto, será que o país está preparado para o envelhecimento dessa população? O Estatuto do Idoso, as leis, a Política Nacional de Proteção ao Idoso, contribuíram para melhorar a qualidade de vida dos idosos? Abro aqui um parêntese. Os números nos mostram dados assustadores, que não acendem em nós um alerta. Segundo o Disque Denúncia, vou ler aqui para vocês, a cada 10 minutos um idoso sofre algum tipo de violência no Brasil. Por dia, 41 idosos morrem, vítimas de violência. Em 2016, o Disque 100 recebeu mais de 30 mil denúncias relacionados a casos de violências contra os idosos. No topo das queixas estão a negligência, com 48%, violência psicológica, com 26%, seguido pela patrimonial, com 20,32%. E aí? Complicado, né? Complicado. Aqui, neste vídeo, abordarei de forma objetiva os diferentes tipos de violência, os mais comuns praticados contra a pessoa idosa, os possíveis agentes agressores e os órgãos ou serviços competentes, onde a gente pode procurar e fazer a nossa denúncia de forma anônima ou presencial. Quais são os tipos de violências praticadas contra a pessoa idosa? Violência física. E o que é a violência física? É aquele tipo de violência que tem a ver com a dispensação da força física, que tem a ver com agressão, que mexe com a integridade física, que o indivíduo se apropria do uso da força contra outra pessoa, ao ponto de lesionar, de machucar, de praticar agressões do tipo tapa, soco, empurrões. Já a violência sexual praticada contra o idoso não é uma coisa muito, que podemos dizer que assim, seja muito frequente, mas acontece. A violência sexual é aquele tipo de ato praticado sem autorização, né? O corpo é meu e eu não quero praticar o sexo. Eu sou forçada a praticar o sexo à força, de forma indevida, sem a minha autorização. Então, pasmem. Os idosos também sofrem esse tipo de violência, principalmente aqueles idosos que têm demência, aqueles idosos que têm Alzheimer. Eles são acometidos também com esse tipo de violência. Terrível, né? Mas acontece. O nosso idoso também sofre. Não só nossa criança, mas o nosso idoso, ele também é vítima desse tipo de violência, do abuso sexual ou da violência sexual. A violência medicamentosa. E o que é violência medicamentosa? É o tipo de violência onde o idoso, né, prescrito o remédio para o idoso, a bula, a prescrição médica daquele tipo de medicamento, e o cuidador, o agente agressor, ele não oferece, não administra aquele medicamento de forma correta. Tipo,
A exemplo, o idoso sofre de hipertensão ou doença coronariana do coração e ele precisa tomar 2 comprimidos para aquele tipo de doença. Mas aí ele só é oferecido um comprimido ou é oferecido 2 a mais. Então, é a redução ou aumento do número de doses. Às vezes, remédios psicotrópicos, remédios para dormir, para acalmar. Muitas pessoas para se livrar daquele idoso, porque eles abusam, né, entre aspas. Então, dá 2, 3 comprimidos, dá uma dose a mais para o idoso, dopar o idoso ou ele adormecer. E deixar de, entre aspas, abusar. A violência emocional ou social tem a ver com aquelas agressões verbais crônicas, tipo uso de palavrões, de palavras de baixos calões que denigram a imagem do idoso, que deixa ele vulnerável, que deixa ele numa situação limitada, numa situação, ele é agredido através de palavrões. A autoestima dele diminui a autoestima, deixa ele numa situação de se achar um nada, certo? São aquelas agressões de palavras de baixos escalões, né? Aquelas agressões que os cuidadores ou os agentes agressor pratica de forma consciente para deixar o idoso humilhado, né? Humilhado e com a baixa autoestima. A violência psicológica, muito parecida com a emocional, né? Ela tem a ver com a chantagem emocional. A violência psicológica, ela de forma consciente, o agente agressor priva o idoso do convívio, isola ele. É aquela violência onde ele começa a pressionar ele psicologicamente, do tipo assim, a exemplo. Olha, se você não ficar quieto e não fazer o que eu estou mandando, você vai botar você no asilo, vou deixar você lá, não vou mais lhe visitar. Ou seja, é uma chantagem emocional. Se você não me der seu dinheiro, se você não comprar isso para mim, eu vou abandonar você, não vou mais dar valor a você. É a violência psicológica. Nossos idosos sofrem muito esse tipo de violência por parte dos familiares, principalmente dentro da casa dele, na casa dos familiares, né? No seu lar. O abandono também é um tipo de violência muito comum. O idoso, ele normalmente, as famílias hoje, como cada um corre para um lado, né? A desculpa é essa: não tenho tempo, tenho que trabalhar, tenho que correr, não tenho tempo de cuidar, de dar banho. Então, deixa o idoso lá como se fosse um objeto esquecido, né? Abandona, não senta para conversar, não dá atenção, não valoriza aquele idoso. Muitas vezes joga no abrigo de uma casa de longa permanência, não vai visitar, não leva ele para passear, para se locomover, priva ele do convívio social. Então, a violência, a questão do abandono. Não dá o banho, não faz a higiene dele correta, né? Principalmente aquele idoso que necessita de as suas atividades funcionais já estão condicionadas e ele precisa do cuidado, né? do familiar. E ele não presta esse cuidado. Ele é abandonado literalmente, não é valorizado também. Então, a negligência, que é o recorde, né, das violências, ela é o que mais acontece. É a questão da omissão, a recusa, a omissão. É quando você sabe que aquele idoso necessita de determinado cuidado e você não faz, ou não quer fazer, ou se recusa a fazer os cuidados devidos. A exemplo, novamente a questão do medicamento, né? O idoso, ele tem alguma patologia, precisa tomar um remédio na hora certa, que seja vistoriado aquele remédio, o horário de tomar, e a pessoa não se preocupa, deixa pra lá, negligencia, não dá o remédio na hora certa, não toma o devido cuidado, não leva o idoso pro médico, não leva o idoso para tomar vacina, entendeu? Isso é a negligência. A maioria dos idosos, eles vivem assim, sendo negligenciados. Outro tipo de violência muito comum nos dias de hoje, né, é a violência institucional. Acontece muito, gente. Muito. O que é violência institucional?
é quando o poder público, os órgãos públicos, deixam de cumprir o seu papel, o que está na lei. Tipo, o idoso tem direito ao transporte gratuito e um determinado empresa não fornece esse transporte. O idoso tem direito à prioridade no atendimento no hospital público, principalmente no hospital público. Chega lá, há direito ao acompanhante. Aí naquele hospital público é cessado esse direito, né? Não pode ficar aqui ninguém, o idoso tem que ficar sozinho, não temos cômodo, não temos leito, não podemos deixar ninguém acompanhando o idoso. A prioridade no atendimento também, nas filas, nas consultas, e muitas vezes isso não ocorre. Então, esse é um tipo de violência chamada institucional, é quando o poder público não cumpre o seu papel, o que está na lei. O idoso, não, quando ele tem direito também ao medicamento, né, controlado, o medicamento, de tomar o seu remédio, não tem dinheiro para comprar. Então, a lei diz que o Estado tem que comprar aquele medicamento, o Estado não compra, deixa de comprar e cumprir o seu papel. Também é um tipo de violência, chamada institucional, né? Ou seja, quando o poder público não cumpre a sua função social, o seu papel. Também nos lares, nos abrigos, existem os agentes públicos, onde as pessoas que tomam conta dos cuidadores, profissionais de saúde, da assistência, também praticam esse ato de violência, bem menos do que nos lares, mas tem também, né? A gente observa isso também, tem esses números mostrando. Também tem os agressores públicos e sociais, os públicos na figura de quem? Na figura dos agentes públicos, né? Das pessoas que dão assistência na saúde, na assistência social, que agridem, provocam esse tipo de violência no nosso idoso, né? Algum tipo de violência praticam, algum tipo de violência. Os nossos agressores sociais ou públicos. Os agressores sociais a gente pode entender que são também aqueles agentes que provocam violências marginais, os ladrões que roubam, que matam, né? Então, são os agressores chamados sociais, né? Então, são os agentes públicos, os sociais, os familiares, os profissionais de saúde, da assistência, que são os públicos, né? Ou privados, depende de onde ele está inserido, né? Que é instituição, se é público-privada, então são os chamados agentes públicos, agentes sociais, que provoca também, que são os agentes agressores dos nossos idosos. E, principalmente, os familiares e cuidadores, né? São os que mais provocam agressões, violência nos nossos idosos, são os que mais praticam. E, por fim, eu vou abordar aqui, também de forma bem objetiva, para onde e como a gente deve recorrer e onde, no caso da gente identificar algum tipo de violência no idoso, praticada contra o idoso. Então, a gente tem, quais são os nossos parceiros? Ministério Público, você pode acionar, de forma presencial e também de forma anônima, através do Disque 100, Disque Denúncia, Ministério Público, Conselho do Idoso, CREAS, o Programa Farol das Gerações também. Em Coruripe temos o Fórum, na parte alta, né, no bairro Preto 2, na parte alta do Fórum. Vocês lá procurem o Ministério Público e denuncie, pode fazer presencial, ou se não quiser deixar o nome, faz anônima também, vai lá, denuncia e não se notifica. O CREAS, situado na Secretaria de Assistência, no centro. O Conselho do Idoso, também no centro. Você pode fazer essa denúncia lá também. E no centro de Coruripe, e também o Farol das Gerações, no bairro do Joaquim Beltrão. São os órgãos, são os veículos que você tem no município, são as instituições, os serviços onde você pode ir lá e denunciar, né? No caso de identificar qualquer tipo de agressão no seu vizinho, um amigo, em alguém que você ouviu falar, você vai lá, fiscaliza. Então, é também o nosso papel enquanto cidadão, o
papel da sociedade também está alerta. E na hora que você se omite, você também pratica um tipo de violência, né? Chamada negligência. Na hora que eu sou um usuário da assistência, eu sou um amigo, um vizinho de um idoso e vejo e percebo que ele está sendo agredido e eu não denuncio, eu me omito, eu estou também sendo negligente, estou praticando também com ele um tipo de violência, né? Então, gente, vamos ficar alertas, né? Ainda são grandes, os números de violência é imenso praticado contra os nossos idosos. Lembrando que um dia estaremos lá no lugar deles, seremos idosos e somaremos esses números. Se a gente se até hoje, se a gente não começar a dar as mãos, se a gente não fizer nada, futuramente a gente pode ser um idoso também violentado. Entendeu? Então, cabe a nós, enquanto sociedade, enquanto profissionais, lutar também para diminuir esse tipo de coisa, né? Esse tipo de violência com os nossos idosos. E você, idoso, que sofre esse tipo de violência, e você, idoso, que dizem que não é capaz, que você acabou, que você está perto de morrer, isso não é verdade. Você ainda tem muito a oferecer. Você tem sua experiência, sua sabedoria. Você pode estar condicionado até, limitado fisicamente, né? Diminuindo a sua capacidade. Mas você ainda tem muito a dar, a contribuir para a sociedade. Então, não se cale. Por medo, não se cale. Denuncie. Se você é violentado, se você sofre algum tipo de violência, que eu falei, procure um poder público e denuncie. E busque os seus direitos. Busque e lute pelos seus direitos, porque você é um cidadão e merece respeito, merece ser considerado. Não deixe que ninguém lhe diminua. Você merece respeito. Não se cale, busque ajuda. E deixei por último para falar da violência financeira. Essa violência financeira é muito comum acontecer também. É comum a gente ir nas casas ou abordar um idoso e perguntar: o senhor, quem é que comanda o seu dinheiro? Que administra o seu dinheiro que o senhor recebe? Aí diz: eu não tenho mais jeito de lidar com dinheiro, eu não tenho capacidade, eu não sei, eu não vou nem mais receber porque eu ando devagar. Então dou pro meu filho fazer para mim a senha, o cartão, fica com meu filho. Tá. E quando o seu filho chega do banco, do local, ele dá para o senhor esse cartão, para o senhor administrar, o senhor administra o recurso, seu dinheiro fica na sua mão. Não. É com ele. Ele compra as coisas para mim. Gente, muitas vezes não compra. O idoso falta tudo, né? O dinheiro é desviado e falta tudo para o idoso. Alimentação, o remédio, porque o filho, ou seja lá quem for, o cuidador, retém o dinheiro do idoso, como se fosse da pessoa, apropria do que não é dele. Isso não só o financeiro, como também o patrimônio. A casa do idoso, ele deixa de mandar na casa dele, né? Passa a ser o dono da casa, o filho, ou seja lá quem for, o idoso já não tem mais aquele poder de administrar seu lar, as suas finanças. Então, é tirado isso dele. Então, essa é chamada violência financeira patrimonial. E também, às vezes, né, patrimonial também no sentido de vender, de tomar conta do patrimônio do idoso, em todos os sentidos, né? Ao ponto até de vender alguma coisa do idoso, uma casa, alguma coisa, né? Fazer a cabeça do idoso e gerenciar o patrimônio dele de um modo geral, né? Como se o idoso não tivesse mais poder. Isso é normal acontecer? Pode acontecer, mas quando o juiz ou o promotor de justiça, né, defensor público, ele autoriza através da curatela. Então aí você é o curador daquele idoso, porque o idoso ou ele tem, assim, ele está com Alzheimer, ele está incapaz, é considerado pela justiça interditado. Então assim, é nomeado um curador e essa pessoa quem vai gerir todo o patrimônio do idoso. Nesse caso, é acobertado pela lei, mas aí ele também tem que prestar conta mensalmente
de tudo que fez com aquele dinheiro. Inclusive, se não falta nada para o idoso, então é supervisionado, né? Fiscalizado, mas ele tem que prestar conta, não é assim, né? A Deus dará. Dessa forma, nesse caso, é legal. Não é um curador. No caso do idoso ser interditado, ser incapaz. Mas se o idoso não é incapaz, se o idoso está gozando das suas faculdades mentais, plena, por que o filho, ou seja lá quem for, que vai gerir, e não o próprio idoso? Não é verdade? Então, essa violência é terrível, acontece muito. Nesses tempos de pandemia, eu faço aqui outro parêntese para falar, onde manda o idoso ficar em casa, né? Evitar sair, porque é grupo de risco, aglomerados, ir para banco, essas coisas. Então, assim, nesses tempos de pandemia, se admite até que o idoso pega uma pessoa de sua confiança, chame, dê seu cartão, vá lá no banco, tire meu dinheiro, receba por mim, que eu não quero ir, para não expor o seu idoso. Isso aí é um cuidado que você tem com ele. Mas quando você receber, você chega lá, pai, mãe, seja lá quem for, que é esse criador, chega lá, devolve para o seu idoso o cartão e o dinheiro. Não retém aquilo para si, né? Vai lá fazer isso, receber, mas devolve. Nessa situação que estamos vivendo, né? De pandemia. Mas se o idoso quer ir, ele faz questão, porque ele está se sentir, né, capaz, então leva o seu idoso com cuidado, né? No horário que o banco não esteja muito cheio, procura ver isso. Chegando lá, exige que ele seja logo atendido, que faça valer o direito da prioridade do atendimento e volte para sua casa e proteja seu idoso nessa situação, ok? E por fim, né, a violência intradoméstica, que é esse tipo de violência que acontece dentro dos lares. E às vezes o nosso idoso sofre essa violência intradoméstica dentro do seu lar, praticado por um filho, um cuidador, um parente próximo, seja lá quem for. E às vezes, gente, para proteger, né, para evitar conflito, para proteger aquela pessoa, ele não denuncia. Então, o grito do idoso é silencioso através da lágrima. Precisamos estar atentos para o nosso idoso, nós que somos profissionais, para observar o comportamento dele, principalmente quem é da área de psicologia, para sentir, né? Porque muitos idosos sofrem esse tipo de violência dentro da sua casa, algum tipo de violência desse, se cala com medo de denunciar para proteger, porque é meu filho, eu não vou, né? Então, assim, e sofre de forma silenciosa, não é isso? Temos que estar alertas, ligados, porque com certeza esses números apresentados pela Organização Mundial de Saúde são bem maiores. Porque existe essa omissão, o idoso não denuncia por não saber, não se ater que está sendo violentado, não saber, né, não entender que aquilo é uma violência, ele não vai procurar ajuda, entendeu? Muitos têm dificuldade. Então aqui, por isso que eu pensei em fazer esse vídeo, para explicar, né, para você se ver, eu estou sofrendo a violência psicológica, será, né? Então, você se olhar, se analisar, você é idoso, né? E, bem, de forma sucinta, são esses tipos de violência mais comum acontecer. E agora eu vou me deter nos agentes agressores. Quem são os agentes agressores? Quem são essas pessoas que agridem nossos idosos, que provocam esse tipo de violência? Na maioria das vezes, 41% são os filhos, parentes próximos. Parece mentira, mas é verdade. Seguida dos cuidadores, né? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo.